Você já reparou como, quando o castelo da extrema-direita começa a ruir, sempre aparece alguém para tentar dizer que é perseguição política? Pois é. Agora chegou a vez de dois nomes pesados da era Bolsonaro, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, finalmente enfrentarem as consequências do que fizeram. E não é invenção, não é exagero. É o próprio Supremo Tribunal Federal dizendo: eles participaram de um plano golpista contra a democracia brasileira. Mas, claro, a grande mídia já começa a tentar colocar panos quentes, manchetes neutras, cheias de supostos, alegados, teriam participado. Sempre aquele cuidado quase carinhoso quando o envolvido é alguém do clã bolsonarista. O mesmo cuidado que eles não tiveram quando o alvo era um professor, um sindicalista ou qualquer um de esquerda. Hoje, eu quero te mostrar o que está realmente por trás dessa notícia que você deve ter visto por aí. Anderson Torres e Ramagem podem perder os cargos na Polícia Federal. Parece algo técnico, burocrático, não é? Mas não se engane. Essa história é muito mais profunda. O que está em jogo aqui é o enfrentamento direto entre o Estado Democrático de Direito e o projeto autoritário que tentou se instalar no Brasil entre 2018 e 2022. Porque, veja bem, esses dois não são qualquer um, são delegados de carreira da Polícia Federal com quase 20 anos de serviço. Gente que usou o poder do cargo público para servir não à Constituição, mas a um projeto de poder pessoal e ideológico. E agora, com as condenações pesadas, 24 anos para Torres, 16 para Ramagem, o STF decidiu que chega. Acabou a impunidade institucionalizada. Mas o que eu vejo aqui é um movimento ainda mais importante, o de limpar o Estado da contaminação bolsonarista. Um passo essencial se o Brasil quiser, de fato, virar essa página sombria da nossa história recente. Só que, como sempre, vem aí a guerra da desinformação. Os mesmos de sempre tentando vender a narrativa de vitimização política. E é aí que a gente entra, para entender o que está acontecendo de verdade, por que isso importa tanto e o que esse caso revela sobre a estrutura de poder no Brasil. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e condenou Anderson Torres e Alexandre Ramagem por envolvimento direto no plano golpista de 8 de janeiro, aquele mesmo que tentou derrubar o resultado das urnas e colocar o país de joelhos diante de um projeto autoritário. A sentença foi dura: 24 anos de prisão para Torres, 16 para Ramagem, ambos em regime fechado, e o mais simbólico, a perda dos cargos públicos na Polícia Federal. O STF publicou agora o acórdão da decisão, que é o documento oficial da condenação. A partir daí, abre-se o prazo para que as defesas deles apresentem recursos, tentando evitar tanto o regime fechado quanto a demissão da corporação. Mas, pela velocidade do processo e pela gravidade dos fatos, a expectativa é que essa perda de cargo aconteça ainda neste ano. Agora, vamos ao que interessa. Por que isso é importante? Na minha visão, esse caso é uma virada de chave. Porque, durante anos, o que a gente viu foi uma elite policial e militar se achando acima da lei. Gente que usava o distintivo não para proteger o povo, mas para servir a um projeto de poder pessoal. E, claro, ideologicamente alinhado à extrema-direita. Era o Estado paralelo em ação. Anderson Torres, por exemplo, não era só ministro da Justiça. Ele foi o homem que abriu caminho para o caos no dia 8 de janeiro, deixando Brasília vulnerável, com documentos em casa que mostravam planos para anular eleições. Já o Ramagem, ex-diretor da ABIN, transformou a Agência Brasileira de Inteligência numa espécie de central de espionagem política, bisbilhotando adversários, vazando informações e protegendo aliados. E o que a gente vê agora é o sistema democrático reagindo. O STF está dizendo: acabou a brincadeira. Quem jurou servir ao Estado
não pode conspirar contra ele. Mas, claro, a narrativa que os aliados deles estão tentando empurrar é outra. Dizem que é perseguição, que é revanchismo, que é caça às bruxas. A velha tática da extrema-direita, quando são pegos, posam de mártires. Lembra do próprio Bolsonaro dizendo que era um perseguido? Pois é o mesmo roteiro. Só que dessa vez tem uma diferença. Os fatos estão todos documentados. Mensagens, áudios, relatórios oficiais, ordens diretas. Não é suposição, é prova. E o mais irônico é que eles mesmos criaram o ambiente que agora os condena. Porque quando você flerta com o autoritarismo, quando tenta capturar as instituições, uma hora a maré vira. E aqui entra um ponto que pouca gente fala: a estrutura da Polícia Federal. Ela foi por muito tempo cooptada ideologicamente. Muita gente dentro da PF ainda se identifica com o bolsonarismo, o que explica a resistência a esse tipo de decisão. Só que manter figuras como Torres e Ramagem nos quadros da corporação seria um insulto ao próprio Estado Democrático de Direito. A grande mídia, claro, tenta vender a ideia de que tudo isso é um procedimento interno, uma questão jurídica. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma depuração necessária. O Estado brasileiro precisa se libertar da herança tóxica que a extrema-direita deixou, e isso passa, inevitavelmente, por cortar o cordão umbilical entre a máquina pública e os golpistas de farda, terno ou crachá. E sabe o que me chama a atenção? É que essa limpeza institucional, que deveria ser motivo de comemoração, está sendo tratada com cautela, quase com medo, como se o país ainda andasse pisando em ovos quando o assunto é enfrentar o bolsonarismo. E, sinceramente, esse medo é o maior resquício do golpe. Porque o verdadeiro poder deles não está mais em Brasília. Está na narrativa, no discurso vitimista, no medo que eles incutiram em quem ousa questioná-los. E quem paga o pato? Como sempre, o povo. Porque enquanto esses caras ganhavam salários altos, conspiravam contra a democracia e riam da cara do trabalhador, o país mergulhava em crise. Faltava vacina, faltava comida, o preço do gás explodia. Mas o governo deles achava normal gastar milhões com emendas secretas e blindagem política. Esse caso é emblemático também porque mostra o custo do silêncio. Muita gente dentro do sistema sabia o que estava acontecendo, mas se calou. E é isso que precisa mudar. Democracia não é só votar de 4 em 4 anos. É também garantir que quem atenta contra o país pague por isso. O STF, nesse caso, agiu dentro da lei. E é curioso ver como aqueles que tanto gritavam respeitem as instituições quando lhes convinha, agora atacam o Supremo quando o jogo virou. E aqui vai o ponto central da minha análise. O Brasil está num momento de redefinição institucional. A limpeza dentro da Polícia Federal é simbólica, mas necessária. Porque se o Estado não se purifica, ele apodrece por dentro. Então, quando eu vejo Torres e Ramagem correndo para não perder o cargo, para mim não é só uma briga jurídica. É o sistema velho tentando sobreviver. É o bolsonarismo, mesmo derrotado nas urnas, tentando manter seus tentáculos dentro do Estado. E eu te digo, se eles conseguirem reverter essa decisão, se continuarem com crachá e salário público, o recado para quem vem depois é claro. Pode tentar um golpe, que no máximo você pega uma suspensão. E aí, meu amigo, o Brasil volta para a beira do abismo. Por isso, mais do que uma decisão judicial, isso é um marco político e moral. É o Estado dizendo, golpista não manda aqui. Então, para resumir, essa notícia não é sobre 2 delegados tentando manter seus cargos. É sobre a reação da democracia contra o autoritarismo. Não é uma disputa jurídica, é uma batalha moral e institucional.
O que o STF está fazendo é finalmente colocar um limite. Quem conspirou contra o Brasil não pode continuar recebendo salário público e ostentando o distintivo de servidor da República. Porque a verdade é simples. Quem trai a Constituição não pode representar o Estado. E o que Anderson Torres e Alexandre Ramagem fizeram não foi um deslize, foi uma escolha consciente. Eles colocaram suas carreiras, seus cargos e seus nomes a serviço de um projeto antidemocrático, um projeto que tentou calar o voto de milhões de brasileiros. Mas, mais uma vez, a mídia tradicional tenta transformar tudo em normalidade institucional. Vende a narrativa do processo natural, do direito de defesa, como se o problema fosse apenas jurídico. Não é. É político, é moral, é civilizatório. E é aí que entra o que eu mais quero te dizer hoje. Nós, enquanto sociedade, precisamos entender o tamanho desse momento. Porque se o Estado conseguir expulsar, definitivamente, figuras que traíram o juramento à Constituição, isso será um passo enorme para a reconstrução do Brasil democrático. Mas se eles escaparem, se as defesas conseguirem reverter tudo, a mensagem será devastadora. A elite política e policial pode tudo, até tentar um golpe, que nada acontece. E veja, não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre impedir que o Estado brasileiro continue refém de gente que acha que pode brincar de salvador da pátria, enquanto o povo passa fome e morre nas filas do SUS. Na minha opinião, o que a gente está presenciando é o último fôlego de um sistema doente. O bolsonarismo institucionalizado, aquele que ocupou cargos estratégicos para proteger seus próprios aliados. A decisão do STF, ao tirar Torres e Ramagem da Polícia Federal, é uma forma de dizer: a era do aparelhamento acabou. Mas cuidado, porque eles não vão sair calados. A extrema-direita vai fazer barulho. Vai gritar perseguição, vai tentar inflamar as redes, vai acionar seus influenciadores de sempre para espalhar a velha narrativa do sistema contra o povo. E é aqui que entra a importância da consciência crítica. Se a gente não aprende com o passado recente, a história se repete, e a extrema-direita adora viver de repetição. Repete mentira, repete manipulação, repete discurso de ódio. O que muda é só a embalagem. O mais curioso é que, quando o STF julga um trabalhador, um ativista ou um militante de esquerda, a grande mídia não fala em perseguição. Mas quando o réu veste terno, tem crachá e fala bonito, aí vira excesso do Supremo. É o velho jogo de 2 pesos e 2 medidas que sempre protegeu os poderosos e criminalizou os que lutam por direitos. Só que o Brasil que está nascendo agora é outro. É um país que está cansado de ver os donos do poder agirem como se o Estado fosse propriedade privada. Cansado de ver policial que devia proteger o povo se ajoelhando para político extremista. Cansado de ver gente que se diz patriota tentando destruir o próprio país. E é por isso que, para mim, essa decisão do STF é simbólica. Ela reafirma que o Brasil não pertence a uma ideologia, a um partido, nem a uma casta. O Brasil é dos brasileiros. Agora eu sei que tem quem vai discordar. E tá tudo bem. Democracia é isso. Debate, confronto de ideias. Mas o que não dá mais é para fingir que o que aconteceu em 8 de janeiro foi protesto. Aquilo foi golpe. E golpe é crime. Ponto final. A punição de Torres e Ramagem é o que separa a civilização da barbárie. Porque se a gente normaliza o golpismo, se a gente trata traidores da Constituição como cidadãos injustiçados, então estamos abrindo caminho para que outro 8 de janeiro aconteça, e da próxima vez, talvez não dê tempo de reagir. Por isso, eu te convido a pensar comigo. Que tipo de país a gente quer construir daqui para frente? Um país onde a lei vale para todos, inclusive para os que se acham acima dela.
Ou um país que vive eternamente ajoelhado diante dos poderosos, esperando que a justiça só funcione para punir pobre, preto e trabalhador? Eu acredito num Brasil que aprende, que reage, que amadurece. E cada decisão como essa, por mais dura que seja, é uma vacina contra o autoritarismo. Então fica aqui meu recado. Não se deixe enganar pelas manchetes suaves. Leia nas entrelinhas. Entenda o que está em jogo. A democracia é um bem frágil. E cada vez que a gente fecha os olhos diante de um golpe, ela morre um pouco. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o STF está fazendo justiça? Ou acha que isso ainda é pouco diante do que esses caras fizeram? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você concorda que o Brasil precisa se livrar de vez do bolsonarismo dentro das instituições, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para furar a bolha e fazer essa análise chegar mais longe. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é o cargo de 2 ex-ministros, é o futuro do nosso país. E eu vou repetir, o Brasil é dos brasileiros.